Boa noite a todos e a todas. Queridos, estão conseguindo visualizar? O áudio está bom? Dá um joinha para mim no chat, por favor. Boa noite, Juliana, boa noite, Larissa, Dário, Zezinho. Eles que irão assistir depois a aula gravada. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, Zezinho. Boa noite, professor. Bora lá, gente. Hoje a gente inicia, boa noite. Hoje a gente inicia a específica de geografia voltada para a PND, a Prova Nacional Docente. Essa prova que, de fato, vai se tornar frequente todos os anos, é como se fosse um exame nacional do ensino médio, vai ser um exame nacional do ensino superior voltado para docentes, né? Para licenciado de fato, tá bom? Então, de fato, hoje a gente inicia essa específica. Primeiro, queria tecer aqui para vocês algumas palavras, agradecer quem acreditou aí no projeto, quem está acreditando bem no meu trabalho, aqui a construção, aqui o conhecimento, ele é construído, como sempre digo isso para vocês, quem me conhece e já participou de alguma turma aí para específica de geografia, quer seja de João Pessoa, ou a estadual da Paraíba, ou também o estado do Rio Grande do Norte, ou qualquer outra específica que vocês possam ter participado. Zezinho, o áudio está ligado, acredito que seja o seu. Então, primeiro, minha gratidão. E segundo, mais uma vez aqui a gente está falando de professor para professora, de professor para professor, então fiquem muito à vontade para construir esse conhecimento, para participar, para que de fato a gente possa finalizar todo o conteúdo verticalizado, de acordo com a portaria, que, claro, irá mostrar todas as diretrizes vinculadas ao componente curricular de geografia, esse componente curricular que todos nós que estamos aqui, enfim, amamos e temos contato diário. Então, de fato, vai ser um curso bem bacana. Espero que ao fim dos 10 encontros, serão 10 encontros, eu vou até passar aqui por esses encontros com todos vocês, para que, de fato, a gente possa fluindo, né, e, sobretudo, que a gente possa bater esse áudio. Deixa eu ver se eu consigo desativar aqui o som. Consegui, Zezinho. Tá? Mas qualquer coisa você pode ativar para construir o conhecimento, tá bom? Complementar, adicionar alguma coisa, ou, sobretudo, de fato, fazer essa construção nessa linda e maravilhosa noite. E para os outros que estão em casa, que infelizmente estão trabalhando, não poderão participar nesse primeiro momento, ao vivo, as aulas, todas elas ficaram gravadas, disponibilizadas em um drive, assim como também as lousas digitais, assim como também um resumo de cada encontro, para ele chamar de blocos, serão 10 blocos, para que a gente possa ter um material robusto e, sobretudo, direcionado para a PND. Mas antes da gente começar, de fato, a aula de número 1, né, pegando, sobretudo, o edital verticalizado da portaria do INEP, eu queria falar com vocês sobre essa prova. Deixa eu só passar aqui para a gente ir para a programação, de fato, para a gente comentar algumas coisinhas. Olha só, essa portaria 323/25 é uma portaria do INEP,
ela irá, claro, trazer aí as diretrizes vinculadas ao componente curricular de geografia, essa ciência linda e maravilhosa. Dito isso, no edital da PND barra ENAD, por que barra ENAD? Porque essa mesma programação também será destinada para o ENAD, tanto para o PND como para o ENAD. E dito isso, o que é que eu penso? Ela será um pouquinho diferente da CNU. Então, quem fez a prova da CNU no ano passado, irá fazer, por exemplo, esse ano, que as inscrições também se encerraram. Se eu não estou enganado, as inscrições se encerraram dia 25 de julho, foi uma semana antes, 2 semanas antes, em relação ao fim das inscrições da PND. E quem se inscreveu, esperando que o conteúdo programático seja o mesmo, parecido, comete só alguns equívocos. Primeiro, vamos alinhar. Ambos, claro, têm a chancela do INEP. Contudo, a prova da CNU, ela será elaborada pela FGV. Da PND, não será a FGV, será o próprio INEP. A FGV vai ter a incumbência, de fato, de administrar e, sobretudo, aplicar a prova. Então, vai organizar o certame, aplicar o certame, a prova escrita. Claro, vai ser lá na FGV também que irá sair os resultados, as etapas, mas a prova elaborada será do INEP. Então, o INEP irá elaborar a prova do PND barra ENAD. Joinha, tranquilaço, belezinha. Dito isso, dentro da programação da portaria número 323/25, que, claro, como já mencionei para vocês, irá mostrar todos os conteúdos, discussões, temas importantes da ciência geográfica voltado para a PND barra ENAD, eu subdividi em 10 encontros. Encontro 1, encontro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim como eu já tinha mencionado para vocês, acredito que vocês também viram lá no grupo, ou o Marcos, que é o suporte, que sempre entra em contato com vocês, porque assim como vocês, minha vida é muito corrida, então, de fato, eu preciso desse suporte para fazer essa ponte entre vocês e eu. Então, tá tudo certo, Marcos é de confiança, podem, enfim, comentar alguma coisa com ele, pedir documentos, pedir material, solicitar um ponto ou outro, enfim, tirar dúvidas, pode ficar à vontade que o Marcos sempre entra em contato comigo e a gente vai alinhando o que for necessário. Assim como a gente tinha colocado no grupo geral e no grupo dos que já fizeram a inscrição do curso, que Marcos está lá acompanhando, nós separamos em 8 encontros teóricos e 2 encontros de resolução de questões. Deixa eu só mencionar um detalhe em relação a isso. Que detalhe seria? Bora lá. Aula de 1 até aula 8, apesar de ser encontros teóricos, no final de cada lousa, de cada material, a gente vai responder 1, 2, no máximo 3 questões, modelo INEP, modelo FGV, enfim, para que a gente possa entender mais ou menos o que pode aparecer na prova e, sobretudo, para consolidar, materializar as informações ao longo de cada encontro. Contudo, na aula de número 9 e na aula de número 10, como são temas envolvendo não só a geografia, mas fazendo uma ponte com o suporte pedagógico, com alguns conhecimentos pedagógicos, a gente terá um tempo maior para desfrutar a resolução de questões. E eu faço toda uma recapitulação dos conteúdos que foram trabalhados. Aula número 9. Depois que a gente trabalhar com essa parte aqui, deixa eu colocar o laser, para quando a gente for falando, vocês irem acompanhando. Quando diz aqui na aula 9, resolução de questões, aplicação dos objetos de conhecimento na prática pedagógica e avaliação de habilidades. E o 10, abordagem interdisciplinar, metodologias e contextualização didático-pedagógica. Ao final da parte teórica desses tópicos, na aula 09, a gente recapitula os 4 primeiros encontros, só com questões, e na aula do número 10, também, só com questões da aula de 5 a 8. Então, de 1 a 4, a gente recapitula na aula 9, e de 5 a 8, a gente recapitula na aula 10, para não deixar nenhuma lacuna, para que a gente possa, de fato, recapitular, revisar e deixar tudo necrosado no subconsciente, para que todos vocês, todos e todas, possam chegar, de fato, na prova preparados.
né? Não se preocupe que também eu irei preparar um aulão de véspera só para vocês, para que a gente possa ter esse momento de apostas e conversas de como será a prova, também só de resolução de questões, algo leve, a programação, as datas que eu coloquei, a gente vai até mais ou menos 15 dias antes da prova, 15 a 10 dias antes, então dá para marcar um aulão tranquilo, a gente bate o conteúdo também de maneira tranquila, caso não ocorra nenhuma intercorrência, acredito que não, mas se ocorrer a gente vai alinhando ao longo do curso, mas de fato acredito que tem tudo para que a gente caminhe bem, finalize bem e faça uma excelente prova. Esse é o meu objetivo e acredito que também é o objetivo de todos vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, apresentei aqui a programação, tá? Vocês receberam um PDF, naquele PDF tem a portaria, tem lá o edital de maneira muito crua na primeira tabela. Na segunda tabela eu coloquei já o edital verticalizado, de acordo com aquilo que eu penso que seja interessante, em uma sequência lógica de conteúdos, igualmente como está aqui. A aula 1, aqui, a aula de hoje, é uma aula sobre a ciência geográfica, a epistemologia da geografia. Aula 2, pressupostos teóricos das categorias espaciais, que a gente vai pincelar já hoje, tá bom? Quando for na próxima aula, próxima semana, a gente irá, sobretudo, nos aprofundar um pouquinho sobre a formação territorial do Brasil, formação do território brasileiro. Aula 3, aspectos físicos, geográficos, dinâmicas das paisagens, uso de recursos naturais e questões socioambientais. Na aula 4, aspectos demográficos, bom? Também urbanos, saúde, enfim, meio ambiente, Brasil e mundo. Aula 5, sujeitos e dinâmicas do espaço agrário, espaço campestre, ruralizado. Aula 6, a diversidade étnico-racial, gênero, cultura, movimentos sociais, aspectos geopolíticos e conflitos territoriais, que já entra um pouquinho já em geopolítica na aula 6. Aula 7, dá uma continuidade aos movimentos sociais, geopolíticas e conflitos territoriais. Por quê? Porque, de fato, aqui é um conteúdo um pouquinho mais robusto. Como é um conteúdo um pouquinho mais robusto, acredito que a gente não consegue finalizar um encontro só. Eu separei em 2. Caso a gente consiga, a gente pode adiantar um pouquinho, jogar a aula 8 para a aula 7. Mas eu achei por bem separar em dois blocos, ou em 2 aulas, tá bom? Aula 7, aula 8, cartografia escolar, geotecnologias, enfim, tudo voltado para cartografia, educação geográfica, geografia inclusiva, e aula 9 e 10, como já tinha mencionado para vocês, tá bom? Então, tá bem amarradinho, tá bem alinhado, caso vocês, aqui com a lousa, com a tela, melhor dizendo, auxiliar aqui do lado esquerdo, se vocês tiverem alguma coisa para complementar, para perguntar, sugerir, fique à vontade, no andamento da aula. Mais uma vez aqui o conhecimento ele é construído. Então, de fato, hoje a gente inicia a aula 1. Essa aula vai ser muito especial, não só por ser a aula 1 desse curso da PND, uma prova nova que se inicia no Brasil e tem tudo para se consolidar. Eu espero que se consolide. Eu torço muito, eu digo muito para colegas que a PND e a CNU elas vieram para, de fato, serem provas consolidadas, assim como é o Enem, né, assim como é o ENAD no ensino superior, e para que pare com esse salsedo de faz uma prova hoje da banca IDECAM, amanhã faz uma prova da FGV totalmente diferente, com um olhar diferente, com a maneira de abordar diferente, aí faz uma prova da FUNES, da FUNCERN também com um olhar todo diferente, aí para CESP e SEBRASP um outro olhar, enfim, resumindo, é o samba do crioulo doido quando se fala em concursos públicos no Brasil. Então, de fato, acredito que vai ser importante para vocês e para todos que ocorra uma consolidação de uma banca padrão, de um olhar padrão, para que a partir de então vocês possam se preparar da melhor maneira possível. E eu não tenho dúvida disso, que vocês que estão aqui se preparando, construindo esse conhecimento, estão saindo na frente dos outros colegas. Não que eles não dominem a geografia, eu digo muito para colegas da geografia, que a gente tem primeiro, uma falsa impressão que domina tudo, a gente não domina tudo. Segundo, a gente também tem uma outra falsa impressão que, claro, ter formação na geografia, ter passado pelo chão sagrado da academia, da universidade, que a gente domina a ciência, e que isso vai ser mais fácil da gente gabaritar as questões da específica. Muito bem, eu até concordo em
parte. Mas lembre que do jeito que você tem uma certa facilidade, por ter tido muito contato com essa linda e maravilhosa ciência, o coleguinha do lado, o coleguinha da frente, atrás também teve contato. Então, se você conseguir gabaritar, atingir um número de acertos considerável, consequentemente, você vai ter uma pontuação diferenciada e a chance do seu nome ser vinculado no diário oficial como aprovado, enfim, em uma colocação bem melhor, a chance é muito maior. E lembrando, aí só um palpite, tá? Um palpite não, uma menção. A maioria esmagadora dessas pessoas negligenciam as específicas, por achar que de fato domina. E é esse negligenciar que faz com que a maioria esmagadora dos licenciados em geografia percam questões simples, bestas, não por dominar o conteúdo que dominam, mas por não ter praticado questões, não ter entendido a banca, entendido a dinâmica da prova, do certame, e isso é muito importante em qualquer certame, em qualquer concurso público, em qualquer processo seletivo. E vocês que estão aqui sabem e sabem muito bem. Todos vocês já passaram por processos seletivos, por concursos públicos, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, cada encontro será computado de 2 horas relógio. A gente começa sempre às 20 horas, porque é um horário mais hábil para a maioria esmagadora de vocês, acredito eu, e para mim também. E a gente vai mais ou menos até 22 horas, podendo estender um pouquinho, para que a gente possa, de fato, finalizar o bloco. Se a gente tiver finalizado, joinha, se não, a gente estende um pouquinho sem nenhum problema. Todas as aulas ficarão gravadas, então se você tiver algum compromisso, Arion, tem um compromisso de 20 e 30, tem um aniversário da minha prima, do meu filho, da minha irmã, vou viajar no final de semana, então estou em viagem, não se preocupe, porque essas aulas ficarão de fato gravadas e vocês poderão ter contato com ela mais uma vez, 2 vezes, ou quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Gente, o áudio tá bom? Dá um joinha para mim aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui no microfone, que eu acho que está no microfone do computador. Mas, deixa eu ver aqui se está tudo ok. Não, tá ok, tá no microfone mesmo aqui já externo. Tranquilo? Belezinha? Então, bora começar. Aula 1, seja bem-vindo, bem-vinda a todos, mais uma vez, quem está entrando. Então, gente, hoje a gente inicia, de fato, essa aula 1 sobre a epistemologia da geografia, certo? E quando a gente fala da epistemologia da geografia, a gente está falando de uma linda e maravilhosa ciência, da ciência geográfica, tá? E a epistemologia da geografia irá nos mostrar não só o objeto de estudo da geografia, mas, sobretudo, todo um processo de evolução, de discussões, de avanços no que concerne, no que diz respeito à ciência geográfica. Ora, a ciência que, de fato, todos vocês têm contato diário, mas é uma ciência que também, no contexto global, é muito jovem, assim como as ciências sociais, a geografia é uma ciência muito jovem comparada a outras ciências. Não estou nem citando a filosofia, porque se eu citar a filosofia, é a coisa absurda, né? A distância em termos de construção científica de uma para outra. Inclusive, a própria geografia irá se embebedar de muitas correntes filosóficas para que ela possa se materializar, se consolidar e, sobretudo, avançar nos seus pressupostos, princípios, conceitos, tá? Conceitos básicos. Dário, aqui tá ok. Acredito que seja... Você está no smartphone, Dário? Gente, só o Dário está com problema da tela ou... Vocês também. Dá um joinha para mim, por favor, gente. Eu estou no notebook. Aí tá... Tranquilo, estou te ouvindo muito bem. Tá ouvindo bem, Zezinho, e a câmera tá boa, a tela tá tranquilo, né? Dário, acredito que seja sua, tá? Clique, por favor. Clique, por favor, na lousa, que aí dá uma ampliada para você. Acredito que seja isso. Aqui tá tranquilo, tá de boa. Os outros, gente, comenta aí no chat para mim, por favor, se tá tudo ok, com a lousa digital, com a câmera, com o áudio, tudo tranquilo? A minha explicação na tela está pequena. O teu rosto está bem grande aqui comigo. O meu rosto está grande para você e a tela está pequena. Então, o que você tem que fazer? Você tem que clicar na lousa, para que, de fato, possa dar uma maximizada na lousa e não na tela da câmera, tá bom? Estou clicando
vendo aqui, não. Não, nada. Deu certo aí, Dário, ou não? Não, não. Deu? Não. Não? Deixa eu tirar a apresentação e colocar de novo para ajudá-lo, tá bom, gente? Eu que agradeço. Ah, sem nenhum problema, gente. Aqui a gente compartilha e, sobretudo, constrói o conhecimento. Então, é importante que todos vocês possam absorver e, sobretudo, ter esse momento da melhor maneira possível. E aí, Dário, deu uma melhorada ou tu continua do mesmo jeito, com minha tela grande? Ela não toma... Ela toma só metade da tela. Eu acho que eu sou meio vindo à vista mesmo, né? Como é, Dário? Eu não tá. Eu tô meio velho, meio vindo à vista mesmo. Mas aí, tá conseguindo visualizar a lousa? Dá para visualizar aqui. Tranquilo. Qualquer coisa eu dou um zoom, tá? Para você, Ok. quando a gente estiver tecendo algumas palavras, fazendo algumas anotações que seja pertinente, tá bom? No mais, gente, os outros aí, se tiverem alguma situação em termos de áudio, em termos de câmera, ou então de lousa digital, podem falar. A luz, às vezes, tem um tamanho pequeno em relação às anotações, mas todos esses materiais estarão disponíveis para vocês, tá bom? Em PDF, todos eles, no Drive, o suporte vai passar para vocês o link. Repetindo, para quem entrou depois, estará disponível tanto essas lousas digitais, estará disponível também todo um edital verticalizado, com datas, com encontros. Hoje à noite, acredito que eu já repasso para o suporte manda para vocês. E, por último, também, um resumo PDF teórico de cada bloco. Esse resumo a gente não vai utilizar aqui, mas ele é muito importante para que em casa, cada um de vocês, a gente possa construir o conhecimento também em casa e possa consolidar as informações da melhor maneira possível nessa jornada que se inicia e com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, a gente vai até o final, se Deus permitir. Amém? Bora lá, gente, sem mais delongas. Depois de apresentar toda a portaria 323/25, e, claro, vai mostrar as diretrizes do componente curricular de geografia, tanto para a PND, Prova Nacional Docente, também para o ENAD, né? De fato, a gente mencionou que os tópicos, os temas, as discussões em cada encontro, são 10 encontros, 8 teóricos e 2 de resolução de questões. A gente iniciou agora com a epistemologia da geografia. O primeiro encontro será a aula 1, fundamentos epistemológicos do pensamento geográfico, e também categorias de análise da geografia enquanto ciência. Aquelas categorias tradicionais, triviais da geografia, que todos vocês têm contato diário, tiveram contato também no chão sagrado da universidade, tá bom? Espaço, região, paisagem, território e lugar. Então, bora lá. Quando a gente fala de epistemologia da geografia, a gente está falando da ciência geográfica. E como eu já tinha mencionado há pouco tempo, a geografia é uma ciência muito jovem, assim como as ciências sociais. A sociologia também muito jovem. Ambas irão surgir no século XIX. A geografia muito atrelada a correntes filosóficas, a discussões de autores, sobretudo da filosofia, e essa ciência geográfica, que, claro, hoje a gente tem como objeto de estudo o espaço geográfico, nem sempre esteve associada a essa interação do espaço fisiográfico, do espaço natural, em consonância com a interação ou com a ação antropogenética, humana, antrópica, né? Aqui eu trouxe alguns conceitos básicos, por exemplo, de Kant, de Marreiro, de Martoni, conceitos como o Kant mencionava que, quando se fala em geografia, cabe à geografia descrever todos os fenômenos da superfície. O próprio Kant fala também que, além de descrever, se fazia necessário explicar esses fenômenos. Então, era uma geografia muito tradicional, muito descritiva, tá? O Marreiro fala que a geografia é uma ciência que estuda a paisagem, as transformações que ocorrem nela, enfim, também uma geografia muito descritiva, muito tradicional, muito trivial, para o que a gente conhece hoje, enquanto ciência geográfica, e todo um alicerce, aí uma fundamentação teórica da geografia enquanto ciência, tá bom? Hoje. E o Martoni também fala que é importante a geografia não só compreender, não só analisar os fenômenos físicos, biológicos e humanos, mas, sobretudo, também tem essa descrição de forma muito materializada, muito consolidada, tá bom? Dito isso,
No século XIX, no final do século XIX, é importante que a gente faça uma contextualização histórica. O que é que o mundo estava vivendo no final do século XIX? Ora, no final do século XIX, o mundo estava mergulhado em um cenário de imperialismo, de neocolonialismo. Potências europeias, vocês sabem muito bem, fatiaram o continente africano como um bolo, como uma torta, como um pudim. Ora, essa hora falando de pudim, mas é isso. Fatiou o continente africano, parte do continente asiático também, em busca daquilo que eles não conseguiam mais ter em seus territórios diminutos. Recursos naturais, energéticos, recursos hídricos, recursos minerais, enfim, de forma arbitrária, fizeram essa separação, essa distribuição em busca desses recursos. Com isso, nesse contexto de neocolonialismo ou de imperialismo, a geografia ela surge, sobretudo, para dar um suporte a esse cenário de imperialismo no final do século XIX e mais ainda na primeira metade do século XX. Olha, se a gente pegar, por exemplo, a escola alemã, os primeiros autores que tiveram, sobretudo, não só renome, mas tiveram muita produtividade na geografia enquanto ciência, nesse contexto da origem epistemológica, da geografia científica, a gente encontra, por exemplo, Humboldt, muito importante nesse contexto, o Carl Ritter também foi muito importante nesse cenário inicial, no século XIX. Mais adiante, a gente tem nomes consagrados na epistemologia da geografia, na consolidação da geografia enquanto ciência, como, por exemplo, na escola alemã, o Friedrich Ratzel. Sem sombra de dúvidas, o Ratzel ele vai ter muita importância, não só para a geografia, mas para todo um contexto histórico da época. Se a gente perceber que na primeira metade do século XX, o princípio da extensão, um dos princípios tradicionais da geografia, deixa eu aceitar aqui alguém que pediu para entrar, gente, só um momentinho, desculpa, tá? Atrapalhei esse momento, mas deixa eu aceitar aqui o Paulo Ferreira, pronto. Seja bem-vindo, Paulo. Bora lá. Então, dando continuidade, é sabido por vocês que duas escolas foram extremamente relevantes na consolidação da geografia enquanto ciência. A escola alemã e a escola francesa. Mas a escola alemã, que muita gente atrela principalmente o Friedrich Ratzel, encontrou também outros autores da própria Alemanha, muito importantes, um pouquinho antes, como o Carl Ritter. O Humboldt foi muito importante nesse cenário também da geografia descritiva, a geografia das paisagens, a geografia dos fenômenos, a explicação desses fenômenos que ocorrem na Terra. Mas é claro que, de fato, quando a gente fala em escola alemã e menciona o Friedrich Ratzel, é impossível não associar um dos princípios criados, estudados pelo Ratzel, que é o princípio da extensão. Esse princípio da extensão, muito vinculado também ao que ele vai chamar de espaço vital. E esse espaço vital, que o Estado necessita de recursos naturais para manter a sua soberania estatal e, sobretudo, para dar solidez ao processo de expansionismo, vai ser ideal para grupos partidários, como, por exemplo, o grupo nazista, na primeira metade do XX. Então, de fato, o partido nazista irá se embebedar da teoria do determinismo ambiental, do determinismo geográfico, atrelado, claro, às ideias do Friedrich Ratzel e de todo o cenário do espaço vital, que para o Estado alemão se expandir, pegando aí o contexto do princípio da extensão, para o Estado alemão se expandir, manter a sua relação de poder e de soberania na região, em um contexto de imperialismo, de neocolonialismo, é claro que caminhando já no século XX, a gente tem a primeira grande guerra de 14 a 18, depois a segunda. Nesse cenário, o Estado nazista vai utilizar muitas ideias do Ratzel, mas o que a gente precisa consolidar e entender, enquanto epistemologia da geografia, é que, de fato, a geografia ela surge em um cenário de necessidade de explicar e descrever aquilo que acontece na superfície da Terra. Posteriormente, a escola alemã vinculada ao Ratzel e vinculada a uma corrente filosófica geográfica chamada de determinismo ambiental. Em alguns materiais, autores, vocês irão encontrar o termo determinismo geográfico,
Deixa eu aceitar aqui alguém que pediu para entrar mais uma vez aqui. Só um momentinho, tá? Acho que Betânia, isso, pronto. Perdão, tá? Então, bora lá. Voltando para o cenário da epistemologia da geografia, a epistemologia da geografia, esse contexto científico da geografia, será muito importante, como eu já mencionei para vocês, algumas escolas, inicialmente a escola alemã, não somente vinculada ao Ratzel, mas o Ratzel, de fato, vai ter muita notoriedade. Por quê? Porque as suas ideias serão utilizadas não só no contexto do expansionismo, em um cenário histórico de neocolonialismo, de imperialismo no final do século XIX e início do século XX, mas também de ideias que irão corroborar para ações de alguns grupos políticos, sobretudo na Alemanha, entre eles, principalmente o Partido Nazista do Adolf Hitler, que irá, mais uma vez, se embebedar com algumas ideias, pensamentos do Friedrich Ratzel, e vinculado, claro, à escola alemã, e vinculado a uma corrente filosófica geográfica, vai afirmar que o meio, né, o que é que diz o determinismo ambiental ou o determinismo geográfico? Que o meio ambiente, ele determina como o homem irá progredir, ter sucesso, se desenvolver, né? Via de regra, quando a gente fala em correntes filosóficas consolidadas na geografia enquanto ciência, existem outras correntes que no século XX passaram a ser muito importantes. As correntes europeias, sem sombra de dúvidas, duas irão ser muito mencionadas na ciência geográfica, que é a corrente do determinismo ambiental ou geográfico, vinculado à escola alemã, e no nome principalmente do Friedrich Ratzel, com o espaço vital, com o princípio do expansionismo, o princípio da extensão, né? E a escola francesa, essa escola francesa, atrelada a um outro geógrafo, não somente ele, a gente pode citar Brunhes, entre outros, mas, sobretudo, o Paul Vidal de Lablache, é aquele que vai ser mais mencionado em questões, né? Quer seja questões que caíam lá para vocês no ENAD, quando você estava no chão sagrado da universidade, como também, se for cair agora, na PND, na Prova Nacional Docente, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em escola francesa, a gente atrela muito também uma corrente filosófica, e corrente filosófica seria essa, a corrente do possibilismo geográfico. Certo, mas, professor, também a gente pode mencionar o positivismo antes desse contexto. Sim, mas o positivismo, ele entra como corrente atrelada a todo o cenário de descrição da paisagem. Então, por exemplo, o Humboldt, o Karl Ritter, entre outros autores que inicialmente irão defender o surgimento, a consolidação da geografia enquanto ciência, pela necessidade não só de descrever as paisagens, mas de explicar as causas, as consequências, e aí surgem outros princípios, como o princípio da causalidade, elaborado pelo próprio Humboldt, né? Enfim, o princípio da conexão e interação, como tem na livro de vocês, ó. Princípio da atividade, princípio da causalidade, enfim, da conexão ou interação. Então, esses princípios, eles irão não só consolidar, mas nortear algumas correntes e alguns olhares vinculados a alguns autores que, de fato, foram nomes extremamente relevantes quando a gente fala em epistemologia da geografia, no surgimento, na consolidação de uma ciência. Quando a gente fala em epistemologia da geografia, a gente está falando não só da origem, mas, sobretudo, de conceitos que foram criados e consolidados ou refutados. A gente fala de princípios que foram adotados e de correntes filosóficas, por que não? Até porque a filosofia é a ciência mais antiga que há na Terra, consequentemente, ela será um alicerce para a consolidação de todas as outras ciências e não será diferente da ciência geográfica, da geografia enquanto ciência. Joinha? Então, dito isso, vocês precisam deixar muito materializado, cristalizado no subconsciente. E duas escolas na Europa foram muito importantes. A escola alemã, a escola francesa. A escola alemã, houve outros autores, alguns precursores do processo de consolidação, de um olhar para a geografia enquanto ciência, mas quando a gente fala em escola alemã e vincula
a uma corrente filosófica, sobretudo a corrente do determinismo ambiental, o determinismo geográfico, o nome do Frederick Hatzel será muito forte. Esse Frederick Hatzel, que vai criar o princípio da extensão, como eu já mencionei, como também vai mencionar que o espaço vital para um Estado, ele é fundamental para que esse Estado mantenha a sua relação de poder e sua soberania. Show, tranquilo. E já a escola francesa, que tem como nome mais forte, dentro desse contexto de uma corrente filosófica e geográfica do possibilismo ambiental, o nome do Paul Vidal de Lablache. Mais uma vez, não será o único, mas, de fato, o Lablache vai ter uma notoriedade maior vinculado à corrente do possibilismo ambiental, o possibilismo geográfico, que ele vai também utilizar um termo, né? Em alguns materiais nem vem muito esse termo, mas ele utiliza e pode fazer até frente ao espaço vital, que ele chama de gênero de vida. Né? Então, qual a dica que eu dou? É sempre cristalizar no subconsciente o seguinte: corrente do determinismo ambiental. O meio, ele determina o prosperar, o desenvolvimento da espécie humana, né? O meio será fundamental para isso. Segundo o determinismo ambiental, por exemplo, o homem estaria fadado ao fracasso em regiões muito quentes, ou em regiões muito frígidas, regiões para o determinismo ambiental inóspitas, anecúmenas, a gente pode citar aqui. Para o determinismo ambiental, a Sibéria seria uma região que o homem estaria fadado ao fracasso, que a Antártida também seria uma região que o homem estaria fadado ao fracasso, que o Atacama, no Chile, também, que algumas regiões áridas e de semiaridez também, enfim. Então, para o determinismo ambiental, o meio com características naturais, fisiográficas e também potencialidades naturais, no caso energéticas, hídricas, mineralógicas, será fundamental. Já para o possibilismo ambiental francês, não. O meio, ele condiciona, o meio, ele possibilita que o homem pense em formas de se adaptar. Inclusive, quando a gente fala dessas correntes filosóficas e geográficas, do determinismo ambiental, do possibilismo ambiental, outras correntes e outras teorias, inclusive teorias da biologia, a ciência biológica, da evolução, irão também fazer parte desse contexto. Teorias como do Lamarck, teorias como do Charles Darwin, da seleção natural, dos caracteres adquiridos do Lamarck, enfim. Então, também tem como a gente fazer uma ponte com essas correntes filosóficas e geográficas. Resumindo, corrente do determinismo ambiental, escola alemã, Frederick Hatzel, espaço vital. Corrente do possibilismo ambiental ou geográfico, lembrem logo da escola francesa e do nome do Paul Vidal de Lablache e também do gênero de vida. O que seria o gênero de vida para o Lablache? Algo semelhante ao que a gente fala em espaço vital para o Hatzel. Seriam, de fato, recursos energéticos, hídricos, recursos minerais, essenciais para o sucesso, para a consolidação e para o desenvolvimento de um Estado. Tanto a escola francesa como a escola alemã serão escolas que vão dar suporte para o imperialismo, para o neocolonialismo, tanto alemão como francês. E mais à frente, já no século XX, as ideias do Hatzel serão incorporadas em parte, claro, pelo Partido Nazista. Tá bom? Dito isso, aqui nessa lousa tem alguns tópicos que a gente já mencionou, alguns conceitos básicos. Né? Inicialmente, a geografia teve como objetivo entender a relação entre o que é natural e a interação também da sociedade no espaço ambiental. O precursor foi o Alexander von Humboldt, né, o Humboldt. Enfim, aqui alguns princípios da epistemologia da geografia, de alguns autores em especial, princípio da extensão, como eu já mencionei, muito atrelado ao Frederick Hatzel, princípio da analogia, que é um princípio de comparar as áreas. Esse princípio da analogia, ele está muito associado a um processo de regionalização, de você diferenciar áreas, mas também de compará-las, de diferenciá-las, mas também de associar alguns aspectos em comum, enfim, tá bom? Essa analogia é muito atrelada ao Lablache, mas também ao Karl Ritter, que é alemão, tá?
O princípio da causalidade, o Humboldt será o precursor desse princípio, que, de fato, alguns fenômenos precisam ser explicados, têm causas, os fatos que são observados na superfície, eles precisam de uma explicação tácita, tá bom? Viável. Princípio da conexão ou interação do Brunhas, os fatores físicos e humanos nunca atuam isoladamente, eles atuam concomitantemente, associados, eles são indissociáveis, melhor dizendo, e o princípio da atividade também do Brunhas. Enfim, a paisagem possui um caráter dinâmico, não estático, tá bom? Então, aqui são os princípios básicos da geografia enquanto ciência. Vem para cá agora. Aqui a gente fala de algumas correntes geográficas, já pincelei para vocês as duas correntes mais cobradas, tanto no ENAD, ao longo da história de algumas provas do ENAD, como também em concursos tradicionais, em concursos públicos ou certames, a nível superior, tá? Para a licenciatura de Geografia, de fato, aqui são as principais correntes cobradas. As correntes, tanto a alemã como a francesa, associado, por exemplo, às correntes filosóficas do determinismo ambiental, do possibilismo ambiental ou geográfico, atrelando aí o Frederick Hatzel e o Lablache, dentro de um contexto de imperialismo ou neocolonialismo, final do século XIX e início do século XX, como citei, frisei aqui nessa lousa, tá bom? Essas lousas todos vocês terão contato com ela. E aqui mais abaixo, eu trouxe para vocês também algumas correntes que foram muito importantes e são até hoje, que elas surgiram, se desenvolveram e fizeram parte da materialização da geografia enquanto ciência. Correntes como, por exemplo, na década de 30 e 40 do século XX, a do método regional, de Hartshorne, que ficou à frente, e que teceu diretrizes, todo um olhar, toda uma construção teórica, um embasamento teórico nesse método regional, que é um método de diferenciação de áreas, muito associado a um regionalismo, separar as partes, conhecer as partes, para depois ter uma noção do todo, buscando também as similaridades, não só diferenciações, mas também similaridades, né? Na década de 50, a gente tem, de fato, um método quantitativo, né? A nova geografia associada a uma corrente teorética quantitativa, quem irá se embebedar muito dessa corrente é o IBGE. O IBGE tem muito esse olhar, né? Desde o seu surgimento até o presente momento. Claro que hoje o IBGE ele tem um olhar social, ele tem um olhar também de uma análise mais construtivista, dentro aí de um olhar também de uma geografia mais crítica, né, social, enfim. Mas, de fato, o surgimento do órgão esteve muito atrelado a essa corrente da nova geografia, a geografia teorética, quantitativa, estatística, durante a década de 50, tá bom? Já nas décadas de 70, sem sombra de dúvidas, tanto a geografia humanista como a geografia crítica ou marxista, elas irão, de fato, sobressair e elas são muito utilizadas não só no chão sagrado da universidade, no chão sagrado da sala de aula, mas também nas produções científicas, tá? A geografia humanista, vinculado, claro, a um baiano, ex-professor da USP, infelizmente não está mais entre nós, nosso lindo e maravilhoso Milton Santos, e a geografia crítica e marxista, que também vai ter um olhar do próprio Milton Santos, do Yves Lacoste, Pierre George, entre outros autores que vocês conhecem muito bem nessa produção vasta da geografia enquanto ciência. Joinha, tranquilaço, vem para cá. E aí a gente entra na seara das categorias de análise. Eu digo muito que essas categorias, gente, fique à vontade, tá bom? Qualquer coisa aí, o conhecimento é construído. Podem mencionar, podem falar alguma coisa aí no chat. Fiquem muito à vontade. Dário, Larissa, Diego, Simonítala. Show de bola, tá, gente? Vamos lá. Continuando. Quando a gente fala em categorias de análise da geografia, olha, essas categorias, elas surgiram dentro de um cenário de interpretação, mas sobretudo de produção científica da geografia, da epistemologia, mas sobretudo da consolidação da geografia. Essas categorias, elas
passaram a nortear não só a geografia acadêmica, não só a geografia científica, mas também a geografia escolar. Todos. Inclusive, é uma das coisas que nós, eu me incluo aí, professores de geografia, todos nós, licenciados, nesse Brasilzão, Nordeste, Centro-Oeste, de onde for, não importa, isso requer ainda de um olhar sensível da geografia enquanto ciência da produção científica, da produção acadêmica, perceber que, de fato, essas categorias, elas precisam ser trabalhadas em sala de aula de uma maneira mais intensa, ao ponto de um menino, da menina, do licenciado entender que todas as discussões, todas as temáticas, todos os conteúdos, eles afloram, serão expelidos dessas categorias de análise, dessas 5 categorias: paisagem, região, lugar, território, e, sem sombra de dúvidas, a principal categoria, porque, de fato, é o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico. Né? E eu digo muito que são categorias triviais, simples, com conceitos muito bem fechados, mas que muitas vezes causam uma estranheza. Por que causam estranheza? Quando a gente fala em lugar para a geografia, lugar também é trabalhado em outras ciências humanas e sociais, tá bom? A história também trabalha com o conceito de lugar, autores da história, autores das ciências sociais, da filosofia, e há uma certa divergência no que seria lugar para a geografia e lugar para outras ciências. Então, é fechadinho na geografia, mas quando a gente entra no arcabouço das ciências humanas, no rol das ciências humanas, a gente encontra ainda algumas divergências em relação a alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de espaço, sem associar espaço geográfico, claro, espaço, e o conceito de lugar. 2 conceitos categóricos da geografia enquanto ciência, tá bom? Mas só para a gente reforçar, não deixar passar, por mais trivial e simples que elas sejam, é importante a gente mencioná-las, tá bom? Bora lá. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o espaço geográfico. Quando a gente fala em espaço geográfico, claro, é aquela interação do espaço físico natural, que sofreu a intervenção antropogenética humana no local. E essas transformações, essas mudanças, essas metamorfoses, como Milton Santos sempre gostou muito de comentar, elas irão, claro, construir algumas rugosidades, que o próprio Milton Santos também gosta muito de falar nesse termo, de rugosidades do espaço. Então, de fato, o espaço geográfico é um espaço modificado, transformado pelo homem, tá? De maneira bem simples, o espaço geográfico é um espaço natural ou físico que sofre a intervenção humana, não só em termos de espaço urbano, mas também em termos de intervenção de atividades econômicas. Muita gente associa espaço geográfico apenas ao espaço urbanizado, a selva de pedra. Não é, a gente sabe muito bem, como geógrafos, que de fato o espaço geográfico é todo aquele espaço que o homem intervém de alguma maneira, modificando, utilizando esse espaço para atividades diversas. Então, por exemplo, a extração de um mineral metálico, ali é um espaço geográfico. Enfim, então existem muitas atividades, por mais que ela não altere a paisagem, pelo menos superficial, no nosso espectro visual, no nosso horizonte, mas ali houve uma intervenção, houve um certo contato do homem, modificando, transformando, então ali é espaço geográfico. Joinha, tranquilaço. Vamos lá, paisagem. Paisagem, durante algum tempo, não tanto tempo assim, algum tempo, nos livros didáticos da educação básica, trazia paisagem de uma maneira muito trivial. Por mais que ela tenha um conceito simples, trivial, ela requer que a gente tenha um olhar enquanto geógrafo, enquanto licenciado, quer seja bacharel, do que a paisagem para a geografia, porque a paisagem para a geografia ela é um pouco mais complexa do que apenas aquilo que está diante do nosso espectro visual, do nosso horizonte. E em alguns materiais didáticos, vocês que trabalham com a educação básica, eu também, enfim, a gente encontrou diversos materiais, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo em alguns textos curtinhos da universidade, falando muito de um sentido só, que é a visão, como sendo a ponte ideal para classificar ou para conceituar o que é paisagem. E não é uma verdade.
A gente sabe que a paisagem ela pode ser conjecturada e ela pode ser percebida por outros sentidos também, como tato, como olfato, paladar, ou quem nunca teve essa experiência. Eu tive demais, estar viajando com os meus pais, ou com alguém, uma crush, ou alguém e tal, e do nada baixa o vidro, vem aquele odor, aquele cheiro, invade o carro, e você se remete a uma paisagem que você teve contato há muito tempo atrás, quando você era criança, ou quando você era adolescente, seja uma fazenda de uma avó, a fazenda de um avô, ou então uma comida que está vinculada a uma paisagem, né? Enfim. Então, a paisagem também ela pode ser, por mais que ela não seja visível naquele momento, no seu espectro visual, no seu horizonte, ela pode ser percebida por outros sentidos. O olfato, o paladar, quando você come uma comida específica na casa de um amigo, ou de um amigo, está viajando, está num hotel, um canto assim, você come e você essa comida parece muito com a comida de tal lugar, ou de tal pessoa que mora em tal paisagem, você, pum, se remete até lá e conjectura no subconsciente essa paisagem, não deixa de ser uma paisagem para a geografia. Então, quando se fala em paisagem como percepção do espaço mediante os sentidos, está falando que, de fato, não é só o espectro visual, não é só o sentido da visão, mas o sentido também de outros sentidos, né? O sentido de outros sentidos. Outros sentidos farão parte, como paladar, como olfato, como tato, tá bom? Então, vamos tentar deixar aí essa paisagem, essa categoria de análise da geografia como sendo uma categoria extremamente relevante, importante e não tão trivial assim como alguns materiais mencionam. Região. Ora, um outro ponto também que eu costumo bater muito na tecla é no conceito de região. O conceito de região, em livros didáticos, ele está muito atrelado a um processo de regionalização. E todo processo de regionalização, vocês talvez concordem comigo ou não, podem ficar à vontade no chat, sempre dá exemplos, sempre dá, ou na maioria esmagadora das vezes, dá exemplos de processos de regionalização no Brasil, né, que a gente conhece muito bem. Regionalização, por exemplo, do IBGE, a regionalização do Pedro Pinchas Geiger, lá na década de 60, a regionalização do Milton Santos, naqueles famosos 4 Brasis. Então, essas regionalizações, a do Pedro Pinchas com as regiões geoeconômicas, a do Milton Santos com os 4 Brasis, puxando lá a região concentrada, como fazendo parte do meio técnico, científico e informacional, né? E a tradicional do IBGE, a tradicional zona que toda criança tem contato pintando ou preenchendo na escola, não é somente isso. Regionalizar é você não só delimitar um espaço, um território, mas, sobretudo, você entender alguns parâmetros de análise, você utilizar, na verdade, alguns parâmetros, né, para que esses parâmetros possa consolidar uma descrição, que essa descrição possa vir aí percebida de características em comum, que são as similaridades, as características que diferem, que são aí, no caso, as distinções, né, aquilo que é diferente de um território ou outro, de uma delimitação espacial ou outra. Então, regionalizar, de fato, eu posso aqui nessa aula regionalizar, dizer assim, ó, ou então entrar numa aula, vamos pegar uma aula presencial, em sala de aula, você pode, numa sala de aula, regionalizar tranquilamente, usar até esse exemplo, bater lá na porta e dizer assim, ó, a partir de hoje, as meninas sentam do meio para frente e os meninos da sala sentam do meio para trás. Aí talvez eles perguntem, professor, por que isso? Você utilizou um critério. Qual foi o critério que você utilizou? Sempre quando se utiliza a regionalização, ou pratica ou aplica uma regionalização, existem critérios ou parâmetros que são adotados para que aquela regionalização, de fato, ela seja plausível. Quando você chega na sala de aula e diz assim, ó, a partir de hoje, meninas sentam na frente, meninos sentam do meio para trás, o critério que você provavelmente pode ter utilizado seja a estatura, que a média da estatura dos meninos, né, via de regra, é um pouquinho maior do que as meninas, quando se fala em Brasil, não diferente quando se fala em Nordeste ou em qualquer outra região brasileira, tá? Ou então você pode entrar, bater na porta lá e dizer assim, gente, a partir de hoje,
A partir de hoje, quem tem de 15 a 17 anos, senta na frente. Quem tem 17 mais, senta atrás. Aí você pode dizer assim, eu utilizei 2 critérios, pode até criar aí alguns critérios. Um critério talvez seja a estatura, quem tem acima de 17 anos provavelmente tem uma estatura maior, isso também não é uma regra, tem muitas exceções, mas você pode utilizar um outro critério para consolidar a sua fala, corroborar a sua fala. Que outro critério seria esse? Que talvez o diálogo, a conversa, a maturidade de quem tem de 15 a 17 e que tem 17 mais, são diálogos diferentes, e aí você detectou isso, você não quer fazer uma regionalização, enfim. O motivo aí, cada um, mas regionalizar é muito mais do que você apenas escolher um território, definir, caracterizar os aspectos físicos, naturais, econômicos, políticos, étnicos, culturais, enfim. Então, existem várias formas de regionalizar. E a regionalização ela pode vir no macro até para o micro, uma escala micro, uma escala muito micro, inclusive, como, por exemplo, uma sala de aula, como eu falei, estou falando agora para vocês. Enfim, então, de fato, regionalizar é algo muito mais complexo e que muitas vezes os materiais didáticos traz sempre aqueles exemplos categóricos, aqueles exemplos nu e cru da geografia, muito vinculado ao processo também de formação do território brasileiro, e aí cita também as regionalizações mais conhecidas, e que, claro, por vezes cai no ENAD, cai no Enem, cai em concursos públicos, tanto a regionalização do Pedro Pinchas Geiger, como a do Milton Santos, como a do IBGE, enfim, vai ter uma aula sobre regionalização, eu não vou adentrar agora nesse ponto, tá? Mas, de fato, a gente precisa ter um olhar enquanto geógrafo muito mais aprofundado, mas, sobretudo, criterioso nessas categorias de análise, para não ficar naquela trivialidade do material didático, do livro didático, que traz aí um conceito muito cru e que, se a gente for trazer para esse século XXI e, sobretudo, para 2025, talvez esteja alguns bem ultrapassados, ou então carente de mais exemplos, de uma complexidade maior, para que, de fato, essas categorias sejam olhadas com mais afinco, com uma sensibilidade maior pelo aluno, entendendo que são importantes. Esse é o objetivo e o desafio. Eu entendo como um grande desafio trazer essas categorias e mostrar a complexidade delas, a importância delas para o aluno, a importância delas para o professor e para o pesquisador da geografia, não utilizando apenas com definições muito triviais. Tá bom? Continuando. Lugar. E lugar, de fato, é aquele xodozinho do professor, da professora, é aquele xodozinho do ENAD, que eu desconheço. Eu sempre tenho contato com a prova do ENAD, porque quando tem a prova do ENAD, tem colegas que aplicam, às vezes mandam para mim depois, claro, depois que a prova é aplicada, que eu sempre peço, eu gosto de dar uma olhadinha para saber o que aqui, quais são as provas de avaliação do ensino superior. Eu gosto muito de ter contato com essas provas, para saber o que é que o INEP está entendendo em termos de necessidade de discussões na academia. E aí, acompanhando algumas provas do ENAD, acho que eu olhei as 2 últimas, né, eu vou percebendo que das categorias de análise, não só ENAD, não só Enem, mas também concursos públicos, com bancas como a FGV, que é a banca que irá aplicar, organizar, será responsável pelo certame da PND, mas não será a banca que irá criar as questões. Quem irá criar as questões da PND, para quem entrou depois, não confundam. É o INEP da CNU, de fato, quem irá construir, criar as questões e aplicar, organizar o certame é a FGV. FGV por completo. FGV na cabeça. CNU. PND são 2 cabeças aí. Quais são as 2 cabeças? Quem irá desenvolver, criar, construir todo um cenário da prova objetiva é o INEP, e quem vai organizar o certame é a FGV. Tá bom? Não confundam. Então, por isso que, de fato, a gente tem que olhar para o ENAD. E por que olhar para o ENAD? Porque a própria portaria 323/25, que versa sobre as diretrizes do componente curricular de geografia, para a CNU, diz lá também, para a CNU e para o ENAD. Ou melhor, para a PND, melhor dizendo, Prova Nacional Docente, e para o ENAD. Então, esse edital verticalizado que vocês estão absorvendo agora, ele será utilizado também para quem está na universidade hoje.
e que irá participar do ENAD em breve, ou já participou. Né? Então, de fato tanto o ENAD como a PND tem esse edital e, sobretudo, essa portaria 323/25 como documento norteador. Continuando, lugar. Moçada, quando a gente fala em lugar, desculpa, a gente está falando de uma categoria de análise muito utilizada, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, em vestibulares, em concursos públicos, no ENAD, e a gente está falando de uma categoria de análise que tem como principal característica, né, ser um lugar vivido, ter uma característica de pertencimento. O lugar, para quem não é da geografia, ele é muito aleatório, até para a própria história. Uma vez eu discuti com um colega de história, eu perguntando alguns autores que falam sobre lugar e qual era a visão da história sobre lugar, eu achei algo muito vago, quando eu digo vago, muito amplo. A palavra mais seria correta essa, muito amplo. E na geografia, lugar mais fechadinho. Os autores que, via de regra, consolidaram e trouxeram conceitos, trouxeram o conceito de lugar como sendo o conceito utilizado nos livros didáticos e nas produções acadêmicas, é um lugar que, de fato, ele tem uma característica de pertencimento, ele é simbólico, ele tem toda uma afetividade, né, uma memória afetiva atrelada a ela. Por exemplo, quando a gente fala em shopping center, para a geografia, o shopping center não é lugar. O campo de futebol, o Allianz Parque, o Morumbi, não é um lugar para a geografia. Depende muito. A sua casa pode ser, pode não ser. Para que se configure lugar para a geografia, de fato, tem que existir toda uma relação intrínseca com aquele espaço ali que passa a ser chamado de lugar. Você faz parte dele, ele faz parte da sua vida. Vou dar um exemplo bem tranquilo, bem rapidinho aqui, para a gente não demorar tanto sobre minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu tinha um sonho em morar só. Bem rapidinho essa história, tá, gente? Eu tinha um sonho em morar só. Tinha um sonho em morar só, de fazer faculdade e tal. Quando eu tive a primeira oportunidade, passei um concurso público para ser professor de geografia, muito novo, né, porque eu tinha 20 anos, 21 anos quando eu passei, aí eu estava terminando a faculdade ainda, tive que pedir antecipação, defendi a monografia de maneira antecipada, porque senão eu ia perder, inclusive, não ia assumir, pedir prorrogação de posse, para assumir em outra cidade de onde eu resido, que eu nasci, enfim. Foi um salseiro danado. Resumindo, mas eu quis assumir porque eu tinha um sonho muito grande. Eu tinha uma relação muito boa com os meus pais, tenho até hoje, graças a Deus, mas eu acho que muitos de vocês talvez passaram por isso. Passar perrengues, criar certos compromissos, responsabilidades. Eu era muito dependente dos meus pais, muito caseiro, então assim, eu queria me aventurar, então eu queria morar só. Até que certo dia eu consegui morar só. Fui morar num apartamento. Era novo, 21 anos para 22 anos, algo assim. Fui morar em um apartamento. Naquela época eu me lembro que toda tarde eu ia à casa dos meus pais. Chegava lá, entrava, ia no quarto que eu passei a minha infância e a minha adolescência, né? E passava lá um tempinho lá deitado na cama, mexendo no celular. Mexendo, para ficar conversando com meus pais. Início da noite, ia para o apartamento. Ia para casa, dormia, tal. Até que certa vez, quando eu cheguei na casa dos meus pais, minha mãe disse assim, Arion, a gente vai destruir aquele seu quarto. Hoje não é tão comum, mas antigamente, quando as pessoas saíam de casa, né, as casas grandes que foram construídas aos pouquinhos, tinha um quarto, depois construíram outro quarto, depois outro quarto, enfim. Quando alguém ia saindo, a casa ficava muito vazia. Então, para aproveitar os cômodos, era destruído um quarto para um quarto ficar maior, né? Era destruído um quarto para uma sala ficar maior. Aconteceu muito isso e vocês sabem disso. E o meu quarto ficava próximo à cozinha. Quando ela disse que ia destruir meu quarto, ela ia quebrar a parede para crescer a cozinha. O que foi que eu disse na hora? Eu disse, mãe, a casa é da senhora, faça o que a senhora quiser. Então, enfim, fique tranquila com isso. E fui para casa. Mas aquilo ficou me maltratando muito, ficou martelando. Foi um dos banhos mais longos da minha vida, do chuveiro, refletindo sobre isso. Meu Deus, o quarto que eu passei a minha infância e minha adolescência, eu tinha um apego muito grande a ele. Eu era muito caseiro quando eu era adolescente, muito caseiro. Foi lá que eu tive minha construção intelectual, minha construção religiosa, minha construção pessoal também, enfim. Então o quarto fez parte da minha vivência enquanto adolescente, parte da minha juventude, início da minha juventude, enfim. Então eu era muito caseiro, repetindo, como eu já falei para vocês,
E aí aquilo me maltratou tanto que aí eu tive uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Olha só, como bom geógrafo, vocês irão dizer, que massa. Olha só, eu saí do apartamento, fui em direção à casa dos meus pais, no mesmo dia, cheguei lá na casa dos meus pais, entrei no quarto, que eu passei a minha infância e adolescência, peguei meu celular, peguei um aplicativo, né? Na época estava surgindo esses aplicativos de geolocalização, eram bem simplesinhos, bem chula, mas serviu, mas serviu. Peguei e puxei as coordenadas geográficas do quarto, da casa dos meus pais, que eu passei a minha infância e a minha adolescência. E fui no outro dia para a tatuadora e tatuei meu peito, tá aquela tatuada. Era só marca de presidiário, não sei se vocês conseguem ver daí, acho que não, porque a câmera tá pequenininha para vocês, né? Mas enfim, parece uma marca de presidiário, mas de fato são as coordenadas do quarto da casa dos meus pais, que eu passei a minha infância e a minha adolescência. Esse quarto fisicamente não existe mais, mas ele está gravado não só aqui no meu peito, a coordenada dele, mas ele está aqui salvo no meu subconsciente. Eu faço parte desse quarto, como ele faz parte da minha história. Então, essa construção intelectual, religiosa, pessoal que eu tive com ele, essa ligação afetiva que eu tive com ele, fez com que, de fato, esse quarto fosse um lugar para mim. Então, para a geografia, todo esse cenário que eu falei que foi construído é lugar. É um espaço vivido, ele é simbólico, ele tem significado de pertencimento, tem toda uma memória afetiva, toda uma afetividade. Tá? Isso, para a geografia, de fato, é lugar. Joinha? E, por último, a categoria de análise chamada território. Outra categoria que é muito negligenciada, é muito deixada de lado, que inclusive, então para mim, que sem sombra de dúvidas, as categorias vão ser utilizadas com aprofundamento na PND e no ENAD, mas sobretudo, nesse caso, o objeto de estudo aqui da gente é PND. Então vai cair na PND, eu vou dizer por quê, porque na aula 1, na verticalização que eu trouxe aqui para vocês, olha só o que diz aqui no edital de vocês. Fundamentos epistemológicos do pensamento geográfico. Belezinha. Em outros certames de bancas, como IDECAN, FGV, FUNCERN, quando tem essa parte aí de fundamentos epistemológicos, dá uma ênfase muito para correntes e escolas da geografia, né? Da ciência geográfica. Mas até fala categoria de análise, mas não cita. Aqui citou. Lá no edital, na portaria, melhor dizendo, 323/25, tem lá, o primeiro tópico é isso aí, ó, fundamentos epistemológicos do pensamento geográfico. Aí tem, de maneira muito, muito expressiva, categorias, 2 pontos, espaço, região, paisagem, território e lugar. Então vai ser cobrado, gente. Para dar uma ênfase assim, as categorias de análise serão cobradas, mas não com essa trivialidade que às vezes a gente vê nos materiais didáticos, tá bom? Território. Vamos tentar aprofundar um pouquinho esse olhar sobre território. Agora, território, nos materiais didáticos, ele é visto como um espaçamento, uma delimitação, claro, espacial, territorial, uma dimensão que tem toda uma relação de poder. Eu vou mais à frente. Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente fala em território, território é a consolidação ou a soberania do Estado-nação. Por que a soberania do Estado-nação? Porque o Estado-nação, um país, porque nação é sinônimo de povo, Estado-nação é sinônimo de país. Todo Estado-nação só tem um território para chamar de seu, porque existe toda uma legislação, toda a dimensão política que irá protegê-lo, vai proteger esse território, vai salvaguardá-lo, né? E vai, de fato, criar uma relação de soberania, uma relação de poder. Então, essa relação de poder para a geografia, associada a um território, nem sempre ele é visível em alguns povos. A gente pode citar vários povos que não se configuram como Estado-nação, como país, mas tem uma construção cultural, étnica, é um povo, né? Tem sua identidade, tem sua construção identitária, sua construção cultural, existem suas memórias afetivas vinculadas a esse povo, mas eles não têm um território para chamar de seu. Então, há uma carência ali de uma relação de poder. Categoricamente, a gente pode citar na Espanha os bascos, os catalães, a gente pode citar os uigures em Xinjiang, na China, no noroeste da China, há um povo muçulmano que
pleiteia independência, ou pleiteia se vincular a um outro Estado, porque eles não se sentem Han, não se sentem chineses, que são os uigures, e maioria islâmica, muçulmanos, né? E de fato ali tem um povo, ali tem uma construção étnica e cultural diferente dos Hans, de maioria, os Hans que predominam, claro, na China, no território chinês, e eles não têm um território para chamar de seu, não há relação de poder. Né? A gente pode estar também, sem sombra de dúvidas, os tibetanos lá na região do Tibete, já pegando o contexto do sudoeste da China, que reivindicam também independência, tem lá seu líder religioso, o Dalai Lama, não tem um território para chamar de seu também, tem uma certa autonomia, mas não tem independência, assim como Taiwan, né? A gente pode citar categoricamente, que é muito mencionado nos livros didáticos, os curdos, sem sombra de dúvidas, a maior nação sem território do mundo, já se contabiliza, tem materiais que contabilizam em 30 milhões de curdos, já vi materiais citando 50 milhões de curdos, mas sem sombra de dúvidas a maior nação sem território para chamar de seu do mundo. É um povo? Sim, mas ali não tem um Estado-nação. Existe uma dimensão política, uma relação de poder com fronteiras, delimitando, uma constituição própria e leis que irão proteger, leis que irão salvaguardar esse território. Isso que se configura território. Quando a gente fala em território, para a geografia, a gente tem que lembrar de fronteiras, a gente tem que lembrar de soberania estatal ou territorial, tem que lembrar que há leis que irão proteger e salvaguardar, cada estado tem uma constituição e tem leis vigentes para proteger esse território, quer seja o estado argentino, o estado brasileiro, o estado italiano, entre outros, e aí por diante, certo? Então, falou em território, lembrem de dimensão política do espaço, como tem aí no material, tá bom? Relação de poder. E essa relação de poder, ela só se configura quando, de fato, um Estado-nação ele é reconhecido internacionalmente. Um país ele é reconhecido internacionalmente, possuindo, assim, um território, esse território possui fronteiras, e ele tendo toda uma relação política com leis que irão proteger esse território, tá bom? Toda a soberania, melhor dizendo, soberania. Falou em território, lembro de soberania dentro da dimensão política. Estou tranquilaço, belezinha. E aí eu trouxe para vocês, para que a gente possa consolidar essas informações, tanto das correntes, como desse preâmbulo que a gente fez inicialmente sobre a epistemologia da geografia, e as categorias de análise, de fato, algumas questões para corroborar. Essas questões muito atreladas a documentos oficiais, documentos que irão, claro, reforçar o ensino da geografia, quer seja os PCNs, quer seja a BNCC, enfim, o ensino de geografia e seu processo histórico, sem sombra de dúvidas, no Brasil. Então, vou responder algumas questões que já eu mostro para vocês também, antes da gente finalizar. O bloco eu preparei para vocês, cada aula, no final de cada aula tem um blocozinho, um resumo, para que em casa, seja no mesmo dia, ou no dia a posteriori, ou na próxima semana, vocês possam fazer uma revisão da aula anterior. Sempre vai ser assim, aula, teoria, no final, 2 ou 3 questões só para consolidar a informação, consolidar o conhecimento, essa construção que tivemos em cada encontro. Depois, bloco teórico, bloco resumo, que eu vou enviar para vocês na plataforma, lá no Drive, que vocês terão acesso, o suporte vai enviar para vocês, tá bom? Bora lá. Dário já colocou aí, letra A. Vamos lá, gente. Ó, diz assim, questão de número 1. Divisão da geografia, segundo o campo do conhecimento da sociedade e da natureza, tem propiciado um aprofundamento temático de seu objeto de estudo. Essa divisão é necessária como recurso didático para distinguir os elementos sociais ou naturais, mas é artificial. Né? Na medida em que o objeto da geografia é explicar e compreender entre a relação sociedade e natureza, e como ocorre a apropriação desta por aquela. Claro, esse texto, segundo aí o Clésio Santos, né, de Geografia, Meio Ambiente e Sociedade,
múltiplas interpretações do mundo contemporâneo. Vem para cá. Comando da questão. Com base nessa abordagem, segundo os parâmetros curriculares nacionais, o ensino da geografia deve. Deixa eu passar aqui um bizu para vocês, bem rapidinho, sobre esses PCNs. Arion não tem caído mais PCN como cai antes? Não, claro que não, porque de fato a BNCC ela é muito mais utilizada nas questões hoje, questões de geografia, para professores em concursos públicos e certames, do que os PCNs. Não que eles não possam ser utilizados, eles podem sim ser utilizados na educação básica, mas tem sido mais frequente utilizar a BNCC e toda uma relação da BNCC com o ensino de geografia. Aí os PCNs, quando são cobrados, deixa eu dizer logo para vocês, inclusive eu tenho um material aqui, tem um livrozinho do PCN de geografia, depois posso até enviar para vocês em PDF, o PCN de geografia, que eu tenho em PDF também. Vou criar uma pastinha também só de materiais, de livros, só para caso vocês queiram ter contato, pegar para vocês para ler, fiquem à vontade, eu acho que é importante a gente fazer essa troca, esse diálogo de professor para professor para professor, ele tem que acontecer, e todo mundo ganha com isso. Eu aprendo com vocês comigo, a gente está aqui para, de fato, conseguir construir da melhor maneira possível esse trajeto até a prova da PND, né? Prova Nacional Docente. Então, com base nessa abordagem, segundo os PCNs, deixa eu passar para vocês um bisu aqui bem rapidinho. Quando se fala em PCNs e em geografia, atenção, os PCNs irão vincular o ensino de geografia, principalmente as categorias de análise. Dificilmente você irá ver nos PCNs um diálogo muito grande com, por exemplo, as escolas ou as correntes da geografia. Há uma menção lá, mas os PCNs, inclusive, são os PCNs que irão consolidar a presença dessas categorias nos materiais didáticos. Durante muito tempo, não era tão comum assim se deparar com essas categorias nos livros didáticos de geografia. Hoje em dia, praticamente é uma obrigação. É difícil, é raro, eu desconheço, na verdade, materiais mais recentes que não trazem, pelo menos um resumozinho sobre a geografia, a ciência geográfica, e dá uma ênfase clara a essas categorias. Espaço geográfico, lugar, né? Paisagem, região, território. Nos piores materiais você encontra pelo menos espaço geográfico. Pelo menos, mas eu desconheço um material que não traga isso, quer seja no Fundamental 2, quer seja no ensino médio, e, claro, também ensino superior. Mas, enfim, falou em PCNs, ele traz uma consolidação desse olhar das categorias de análises para o ensino da geografia. O que eu sinto falta, de fato, como eu já falei para vocês, é de um olhar mais aprofundado e, sobretudo, para que o aluno possa perceber o quão importante se torna estudar essas categorias, e que todos os temas e discussões, quer seja no Fundamental 2 ou ensino médio, industrialização, aspectos demográficos, migrações, as características naturais, físicas do Brasil e do mundo, elas irão emergir, irão se subdividir, enfim, se ramificar dessas categorias: espaço geográfico, lugar, território, paisagem e região. Aí vamos lá, sem sombra de dúvidas, vamos continuar. Diz assim, ó: com base nessa abordagem, segundo os PCNs, o ensino de geografia deve, letra A, analisar o espaço geográfico e suas relações entre natureza e sociedade, mediadas pelo trabalho no espaço urbano. Letra B, compreender a necessidade de memorizar fatores e lugares. C, estabelecer características da paisagem e escrever um mundo estático. Letra D, analisar um conjunto de paisagens tendo uma única interpretação. Ou letra E, identificar as ações do homem em sociedade e desconsiderar suas consequências nos diferentes espaços. Ora, dá para a gente eliminar já algumas coisinhas, né, que tá bem feinha. Deixa eu ativar aqui minha mesa digitalizadora, porque eu vou aproveitar e fazer algumas marcações, tá? Que eu acho que é importante. Vou fazer algumas marcações dentro dessa questão. Uma questão muito boa. Eu gosto muito de trabalhar com PCNs e BNCC. E quando você trabalha com PCN e BNCC, em questões eu estou falando, tá? Não gosto de trabalhar em sala de aula, não, mas em questões eu gosto, porque, de fato, quando cai em concursos públicos, dá uma leveza para você, né? E por que dá uma leveza? Gente,
é sabido por vocês também que fazem concurso. Todos vocês já fizeram concurso para geografia e sabem disso. O percentual maior de erros, olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Isso tem nas principais plataformas de questões. Podem ir no Que Concursos, GRAM, entre outros aí, plataformas só de questões, né? É, sem sombra de dúvidas, o percentual maior de erros nas estatísticas envolvendo o componente curricular de geografia em concursos voltados para professores, estou só especificando porque eu acho que é importante, para professores, sem sombra de dúvidas, é quando explora o ensino da geografia ou os temas da geografia com os documentos oficiais e obrigatórios. A gente pode citar LDB, a gente pode citar PCNs, a gente pode citar BNCC. Ou então até mesmo o ensino da geografia, vinculando toda uma evolução, todo um contexto histórico. Por isso que eu preparei um material para vocês, que vocês irão receber de cada bloco, e nesse bloco especial ele está bem robusto, que traz aí, sobretudo, esse contexto da epistemologia de maneira bem aprofundada, referenciada. Deu trabalho, mas de fato é importante para a gente ter esses momentos, e que vocês possam ter esse momento pós-aula, tá bom? E aí eu também mencionei PCNs, BNCC, ensino da geografia, com a epistemologia da geografia, tá? Então, a gente dá para eliminar algumas coisinhas. Primeiro delas, deixa eu colocar aqui para vocês o marca-texto. Olha a letra E, diz assim, ó, identificar as ações do homem em sociedade e desconsiderar, olha só, desconsiderar suas consequências nos diferentes espaços. Claro que não, né, gente? Aí fica complexo. Letra D. Analisar um conjunto de paisagens tendo uma única interpretação. Aqui são situações que, de fato, vocês eliminam de maneira muito rápida. Não precisa a gente perder tanto tempo com esses itens. O item C. Estabelecer características da paisagem e descrever um mundo estático. Mundo estático. Não, né, gente? Aqui a gente não está falando, inclusive, se a gente pegar autores da filosofia que auxiliaram o processo de olhar da geografia enquanto ciência, da necessidade de surgir uma ciência que descrevesse a paisagem, mas também que explicasse. Tem autores como, por exemplo, Brunhas, que vai dizer que a geografia é uma ciência que ela analisa a paisagem, que essa paisagem ela não é estática, ela é dinâmica. Né? E aí eu já mencionei isso lá na primeira lousa. Letra B, compreender a necessidade de memorizar fatores e lugares. Ou letra A, analisar o espaço geográfico e suas relações entre natureza e sociedade, mediadas pelo trabalho no espaço urbano. Então, sem sombra de dúvidas, nosso gabarito é a alternativa A. Vamos lá. 2. Olha a questãozinha. A charge expressa um ponto de vista sobre a migração associada diretamente ao conceito de quê? Aqui traz uma temática importante na geografia, que são os movimentos populacionais, demográficos ou migratórios, né, vinculada a um conceito, o conceito da ciência geográfica. E que conceito seria esse? Na imagem, nós temos aqui uma casinha, de maneira muito pontual, e um morador saiu dela, porém aqui tem uma sombra mostrando o quanto ele tem um afeto, um apego a ela. A gente pode até traçar com o contexto histórico brasileiro, os anos 50, mas sobretudo os anos 70, que houve um processo de êxodo rural muito intenso e que muitos moradores na zona agrária, campestre, ruralizada, muitos camponeses, médios e pequenos camponeses, se vendo sem serventia, foram para a selva de pedra, mas só que deixaram todo um contexto de construção, toda uma memória afetiva, enfim. Aqui está falando, sem sombra de dúvidas, em lugar, né? Entendido pelo vínculo com a localidade de origem. Território, não. Mas essa questão, por mais simples que ela seja, que é muito fácil, a questão começa, eu tenho certeza que todos vocês irão gabaritar. Mas algumas questões, estrategicamente, a gente seleciona para fazer uma discussão mais aprofundada. Por exemplo, o que a gente pode aqui conversar nessa questão? Olha o quanto os conceitos estão bem amarradinhos. Olha só. Apesar do gabarito ser letra A, joinha, olha aqui a letra B. Território, compreendido pelas relações históricas de poder. Então, o conceito está amarradinho, está simples, mas está amarradinho. Mas não é o gabarito, de fato. Região, vinculada à centralidade socioeconômica do ambiente rural. Aí não. Aí a gente já anula, não tem essa relação. Falou em região, a gente está falando de diferenciação de áreas, similaridades, processo de regionalização, critérios que são adotados, parâmetros que são adotados.
para analisar, né, uma delimitação espacial, territorial. Escala, percebida entre as dimensões do desenho e o objeto representado, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque depende do que é essa escala aqui. A escala, a gente, todos vocês, como bons e excelentes geógrafos, sabem que ela pode ser uma escala cartográfica, mas pode ser uma escala também geográfica, uma escala de fatos, né, de fato, escala geográfica, do macro, né, uma escala internacional, global, passando pela escala nacional, escala regional, escala local. A gente pode falar assim, o fato da Covid-19, da pandemia, do coronavírus, do SARS-CoV-2, repercutiu no mundo, claro, foi uma pandemia. Então, escala global, só um exemplo. Mas, vamos pegar aqui, Dário levou a topada na calçada, arrancou chaboca no dedo. Esse fato vai repercutir, talvez só na rua que Dário mora, talvez nem na rua, talvez repercuta só na casa dele, e olhe lá. Talvez nem a esposa, não sei se ele é casado, ou o filho, enfim, não sei. Talvez nem perceba. Aí Dário fica com o chaboca ali arrancado, depois de 3, 4 dias, melhora ali, ele vai viver sua vida. Enfim. Então, escala geográfica é uma escala de fatos, de acontecimentos. Escala cartográfica é uma escala de proporcionalidade matemática, do real para o figurado, do real tridimensional para o figurado bidimensional, tá bom? Então, escala cartográfica. Então, por isso eu coloquei aqui mais ou menos. Porque, de fato, se for escala cartográfica, está correto aqui, percebido entre as dimensões do desenho, o objeto representado, né, a realidade. E paisagem, traduzida segundo as mudanças locais percebidas. Não está certo totalmente, mas também não está errado. A paisagem ela pode ser também, claro, percebida segundo algumas transformações no próprio espaço geográfico, algumas mudanças exercidas pelo próprio homem. Isso vão surgir rugosidades, mudanças, né? Um sistema de ações e de objetos, trazendo mais uma vez o nosso querido, saudoso Milton Santos. Enfim, então, de fato, o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas, é a letra A. Tá bom? Olha aqui a questão número 3. Aqui eu quero que vocês respondam com calma. Questão interessante. Diz assim, ó. Leia o fragmento sobre as manifestações musicais da sociedade brasileira no início da República, apresentado a seguir, de Lima Barreto. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não o sendo atualmente como outrora. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para modinhas. Aprendera a artinha musical na terra do seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de có e salteado, mas não saíra daí. Olha só, a expressão artinha revela. Gabaritei para mim, gente. Aqui o texto. Tenta gabaritar aqui, tá? Vou deixar aqui 2 minutinhos. Pegar aqui um copo com água enquanto vocês tentam gabaritar aí. Só um momentinho. Voltei. Já bebi minha água, hidratei. Vamos lá. E aí, meninos? O que é que vocês conseguem perceber? Dário colocou filhos, professores, historiador.
e letras com espanhol. Eita, que massa, que massa. Parabéns para a sua prole. Aí, com certeza que vocês conversam muito, o diálogo é muito produtivo, né? Além de familiar, além de afetivo, além de um diálogo afetivo, é um diálogo extremamente produtivo. Parabéns. Parabéns mesmo pela sua família, Dário. E aí, gente? Betânia, letra D, o preconceito. E aí? Vamos lá pensar aqui um pouquinho. Não é uma questão tão simples, parece simples, mas é uma questão extremamente interpretativa. Extremamente interpretativa. Diz assim, ó. O carteiro Joaquim dos Anjos não era o homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não sendo atualmente como outrora. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para modinhas. Aprendera a artinha, entre aspas, a musical na terra do seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de có e salteado, mas não saíra daí. A expressão artinha revela o quê? Betânia colocou artinha, considera a modinha como algo insignificante na arte. E aí? Gente, olha só. Gabarito alternativa D. D, tá? Vamos lá porque é D. Porque é D. Inclusive foi Betânia que marcou aí, parabéns. Eu achando que marcou bem, gente. É super normal. Primeiro, porque é uma questão muito interpretativa. Segunda, de fato, quando cita a palavra artinha, está querendo trazer um sentimento de menosprezo, né? De preconceito que existia em relação às manifestações musicais de origem popular. Ora, até hoje há esse aspecto de menosprezo. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho. As manifestações culturais, a gente tem muitos patrimônios históricos e culturais e materiais que são negligenciados. Quando a gente é pequenininho, bruguelinho, lá, quando a gente lá no Fundamental 1, educação infantil, que a gente estuda lá, Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, entre outras manifestações, a gente esquece muito rápido por quê? Muitas dessas manifestações que a gente fazia, talvez pintava ou fazia algum trabalhozinho na escola, a gente deixou de lado e talvez não entenda a importância de algumas manifestações, de algumas danças que foram trazidas, foram materializadas aqui no Brasil, mas trazidas da África, trazidas de Portugal, mas sobretudo da África, de negros, de escravos, são deixados de lado, sem importância, como a própria história faz isso. E até hoje, quando a gente fala em patrimônio, e olha que hoje há uma certa valorização do que outrora. Hoje a gente tem órgãos que protegem, que tombam, que reconhecem esses patrimônios, quer sejam materiais, monumentos, prédios que vão contar a história daquele local, ou de um país, ou da humanidade, né, ou até uma manifestação, o imaterial, quer seja uma dança, quer seja uma comida, um saber, enfim. Então, existem hoje órgãos como a Unesco, a nível internacional, órgãos como o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgãos a nível estadual e municipal, como as SECULTs, Secretarias de Cultura, e mesmo com esses órgãos, mesmo com esses reconhecimentos, com todo esse reconhecimento, esse tombamento de alguns prédios, esse reconhecimento de algumas atividades e manifestações culturais e danças, gastronomia e saberes, né? Ainda há um certo preconceito, uma certa desvalorização. Imagina esse contexto aí. Então, quando é citado assim, deixa eu só reforçar aqui para vocês. Aprender a artinha musical na terra do seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de cós salteado, mas não saía daí. Ou seja, daí não saía nada. Aprendi ali, tinha aquele contato ali com a artinha, aprendeu na cidade dele, praticava ali, mas que dali não deu em nada, não levou para canto nenhum. O nosso popular seria basicamente isso,
Seria basicamente isso. Então, por isso que, de fato, o preconceito que existia em relação às manifestações musicais de origem popular. De origem popular. Tá bom? Questão 4. Questão 4 diz assim, ó, texto 1 e texto 2. Eita, essa aqui é estilo INEP barra FGV barra ENAD. Texto 1. Em todo lugar onde se possa gerar lucros, os obstáculos à expansão dos grandes grupos empresariais foram levantados graças à liberalização e à desregulamentação. A telemática e os satélites de comunicação e controle para que se organizem e reformulem, em consequência, suas estratégias internacionais, segundo François Chenais, em A Mundialização do Capital. Texto 2. As tentativas de se construir um mundo só sempre conduziram a conflitos, porque se tem buscado unificar e não unir. Olha como o textozinho do Milton Santos é extremamente pontual. Conduziram a conflitos porque se tem buscado unificar e não unir. A dimensão mundial é o mercado. A dimensão fragmentada é a tribo, união de homens por suas semelhanças. E o lugar, união dos homens pela cooperação na diferença. A grande revolta se dá através do espaço, do lugar, ali onde a tribo descobre que não é isolada. Olha aí a característica de pertencimento, para não ficar só naquela trivialidade, naquele conceito chula, que é importante, mas espera aí, não é só a memória afetiva, só... Não, ali tem toda uma questão de pertencimento, de construção cultural, memória afetiva, de identidade. Quando se fala em lugar, se fala em identidade, se fala em memória afetiva, se fala em simbolismo, certo? E os textos 1 e 2 foram usados numa aula para discutir, respectivamente, dois conceitos. Letra A, lugar e região. B, globalização e fragmentação. C, território e lugar. D, redes e nação. É claro que aqui, gente, essa foi uma questão. Quando eu selecionei e fui ver o gabarito, eu disse, poxa, eu vou dizer uma coisa. Aqui é uma questão que pega muitos professores de geografia. E pega de maneira muito simples, normal, não é algo assim que foge realmente de um contexto inesperado. É esperado, de fato, muitos erros na questão começa. Por quê? Porque aqui traz alguns conceitos que são conceitos que fazem parte da geografia, mas são conceitos mais atuais. Quando a gente fala em redes, a gente está falando em conceitos mais atuais. Inclusive, eu tenho obras aqui em casa de Marcelo Lopes de Souza. E quem fala muito sobre redes urbanas, o Marcelo Lopes de Souza, Roberto Lobato Correia, fala muito em redes, quando se fala em urbanização. A própria Ana Carlos Fani, professora da USP, enfim, a Ana Carlos Fani, o Roberto Lobato Correia, o, também Marcelo Lopes de Souza, são autores que de fato falam muito sobre redes urbanas. O próprio Milton Santos vai falar sobre redes, quando se fala em globalização. Mas quando a gente fala em categorias de análise, em conceitos tradicionais, como o texto fala aqui em alguns momentos, né? Aí você fica assim, poxa, peraí, eu vou para aquilo que eu tenho mais segurança. E aí você fica um pouco receoso em marcar, por exemplo, redes, e fica um pouco receoso em marcar, por exemplo, fragmentação. Então, é uma questão que gera uma certa dúvida e gera um anseio, e pós-prova, uma questão como essa pós-prova, muitos colegas podem pensar assim, um recurso, eu vou entrar com recurso aqui, peraí, fragmentação, redes, peraí, vamos aqui, se o gabarito for uma das duas, é claro. O que é que vocês entenderiam como essa questão aí? Qual é a construção que vocês têm no subconsciente e na vivência de vocês ao analisar o texto 1 e o texto 2? O texto 1 ele é muito categórico.
Peraí, eu parei de compartilhar a tela, gente, só um momentinho. Caiu aqui a tela central. Só um momento para a gente retomar. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, né? Legal. Tá ok, Diego. Vamos lá, deixa eu retomar aqui para a gente voltar. Deixa eu conectar aqui a lousa. Só um momentinho, que a gente volta. Só um momentinho. Vamos lá. Compartilhar aqui novamente o material com vocês. Só um momento. Só um momentinho, gente. Pronto, vou compartilhar agora com vocês. Estão conseguindo. Peraí. E aí? Apareceu. Pronto, agora melhorou. Estava aqui com os dois áudios, tanto microfone externo como pronto. Alguém levantou a mão, foi o Dário? Diz aí, Dário. Perdão, gente, foi só mesmo a queda aqui da lousa, tá? Dário, quer falar algo? Com relação ao que o professor estava comentando, né, eu mantenho essa questão, não só pela questão de já ter visto o material anteriormente, mas Sim. pela questão do texto, né, o autor, né, que é a mundialização do capital, que leva a uma próxima que para a globalização, e depois essa outra parte aí do Milton Santos, que ele fala muito dessa situação da fragmentação, e dentro do próprio texto, né, a palavra fragmentada é a tríade, né? Então, quando eu fiz essa correlação entre essas duas situações e marquei por aí, depois fui ver, né, se estava correto mesmo, né? Parabéns, Dário. Mas, de fato, aqui, como a primeira é globalização, por eliminação, a gente pensa logo na B. Mas não é uma questão assim tão passiva de acertar sempre. Essa questão que você, se você não ficar atento, você pode perder. Que você poderia marcar aí território e lugar, podia pensar uma coisa sobre rede, mas outra em nação, seria algo muito forçado. A própria letra A, é muito forçado pensar em lugar no primeiro texto e pensar em região, já que é concomitantemente, ou melhor, respectivamente, 1 e 2. Então, pensar no texto 2 como região também seria. Enfim, por isso que por eliminação é a alternativa B. Contudo, conceitos como fragmentação, ou até conceitos como redes, como citei, são conceitos que fazem parte da geografia, principalmente hoje em uma corrente da geografia crítica, marxista, humanística, mas dentro de um contexto tradicional bem menos comum de encontrar conceitos como fragmentação, principalmente. O Milton Santos fala e fala muito bem, o próprio texto 2 cita, como o Dário mencionou, né, o próprio que fala em a dimensão fragmentada. Joinha? Enfim, então, de fato, a gente tem como gabarito a alternativa B. Questão 5, gente. Essa questão 5 é bem interessante para a gente finalizar, falar dos princípios, e depois que a gente responder ela, não sai, porque eu quero mostrar para vocês o bloco
teórico que vai estar disponível para vocês, tá bom? O suporte vai dar um link para que vocês possam ter acesso a todos os materiais, entre eles, esse que eu entendo, e todos os materiais que vocês irão ter, que a gente vai construir aqui ao longo desse curso, ao longo desse preparatório, talvez seja um material mais interessante, que é aquele que vai aprofundar cada bloco, cada discussão, cada encontro. Aula 1, aula 2, aula 3, no final de cada encontro, eu vou mandar para vocês um resumo, e esse resumo está bem aprofundado, referenciado, enfim, eu vou mostrar para vocês em breve, então não saiam, bora lá. Questão número 5, diz assim, ó. Na evolução da geografia, observamos a participação de geógrafos germânicos, como Alexander von Humboldt, alemão, autor da descrição física do mundo, e Friedrich Ratzel, considerado o pai da geografia humana. Olha só, foi a principal figura da escola determinista, como a gente construiu no primeiro momento. Na segunda metade do século XIX, começaram a destacar-se os geógrafos franceses. Entre eles, ocupou um lugar especial o Paul Vidal de Lablache, como chefe da escola possibilista. Graças à colaboração, deixa eu só aqui tirar aqui o áudio aqui que está atrapalhando mais vocês. Pronto. Bora lá, continuando. Paul Vidal de Lablache, como chefe da escola possibilista. Graças à colaboração, deixa eu colocar aqui o laser para vocês irem acompanhando. Graças à colaboração desses importantes mestres, a geografia deixou de ser meramente descritiva e passou a ter um caráter explicativo. A geografia baseia-se em 5 princípios metodológicos, a saber, extensão, analogia, ou da geografia geral, causalidade, conexão ou interação e atividade. Olha só, caiu em concurso recente, tá? Inclusive foi da IDECAM. Olha que eu até coloquei aqui a banca. De acordo com o exposto, relacione adequadamente os princípios metodológicos às suas respectivas características e autores. Tá bom? O autor. Uma questão como essa eu gosto de trazer para mostrar que é importante a gente se aprofundar na epistemologia, porque em muitos materiais não vem trazendo os princípios, e os princípios são importantes porque eles estão inseridos nas escolas, nas correntes geográficas, tá bom? É importante ter esse olhar. Então aqui tem 1, extensão, 2, analogia, 3, causalidade, 4, conectividade, conectividade ou interação, e conexão, né, e atividade, que é o de Brunias. Vamos lá. Tentem aí aos pouquinhos gabaritar essa questão. Eu acho que é uma questão boa até de recapitular, de revisar o que a gente viu. Tentem aí. Aqui ó, seria a primeira parte. 1, extensão. 2, analogia. 3, causalidade. 4, conexão e interação. 5, atividade. O que diz cada número está vinculado aí a esses conceitos, né? Ou a definição. Aqui diz, ó, permite a generalização dos fatos semelhantes. Está falando de fatos semelhantes, a gente está falando de uma coisa sobre regionalização, sim ou não? Seria o que aqui? Princípio da analogia, concordam? 2. E aí? Vamos para aquele mais trivial que vocês lembram? Falou em extensão, a gente está falando de expansão. Expansão, a gente lembra, claro, espaço vital, corrente de determinismo, Friedrich Ratzel. Se é Ratzel, a gente pode falar o quê aqui, ó? Deve-se localizar os fatos estudados, determinando-lhes a área geográfica. E aí? Dá para ter o norte, não dá? Qual seria o gabarito? Deixa eu ver aqui o chat de vocês. E aí, moçada? E vocês marcariam? Mais uma vez voltando. Mais uma vez dando prosseguimento.
Vamos por parte? Então, ó, permite a generalização dos fatos semelhantes. Karl Ritter, alemão, Lablache, francês. Aqui, sem sombra de dúvidas, a gente está falando de analogia. 2, né? 2. Se é 2, a gente elimina B e D. O segundo deve-se localizar os fatos estudados, determinando-lhe a área geográfica. Se é Hartzell, só tem um aqui falando de Hartzell, a gente já bota o princípio da extensão. 1. Então, 2 e 1. Então, já elimina B e D, fica só A e C. Né? A 5 também está correta, porque quando a 5 repete nas duas, princípio da atividade. O fato tem caráter dinâmico, não estático, de Brunhes. Deve-se buscar as causas, examinar as possíveis consequências dos fatos examinados. Alexander van Humboldt. Humboldt fala em que tipo de princípio? Né? Princípio da interação, da causalidade. Olha aqui, a gente vem para cá, ó, e eu trouxe aqui para vocês os princípios, ó. Olha só aqui, ó, causalidade, Humboldt, que explica as causas e as consequências dos fenômenos, dos fatos observados. Então, por isso que é o Humboldt. Tá? Então, 5 repete nos 2, fica fácil. E aí, deve-se buscar as causas, então seria o Humboldt. Humboldt está aqui em qual? Princípio da causalidade, 3. Então, seria 2, 1, 5, 3, e o último, 4, princípio da conectividade ou interação. Precisa identificar as relações locais e interlocais, pois os fatos nunca estão isolados e sim ligados entre si. Tem a conexão, tem a interação, o que é físico com o que é humano com o que é o físico, talvez dentro aí dos conceitos, das definições mais antigas, tradicionais, essa de Brunhes se aproxima do que é hoje o espaço geográfico, o objeto de estudo da geografia consolidado, tá bom? Então, letra A é o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas. E a gente finaliza essa lousa que vai estar disponível para vocês também. Mas não sai, eu quero mostrar só esse materialzinho aqui que vocês irão ter no final de cada encontro. E, de fato, eu achei bem interessante esse material e quero que vocês absorvam ele. Só um momento que eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para explicar esse material e dizer que todo encontro, de fato, vocês irão encontrar esse material ou esses materiais para explorar. Tá? Vai ser bem interessante, vai fazer muita diferença para vocês, acredito eu, tá bom? Só um momentinho. Mas, de qualquer maneira, como eu vou mandar para vocês, aí vocês podem se embebedar, tá? Como são 10 horas, eu acho que é melhor a gente dar uma pausa, mas deixa eu agradecer aqui para vocês. Vai estar disponível para vocês mesmo, vocês vão receber em PDF, e aí vocês me dão um retorno no próximo encontro, se esse material, de fato, ele é válido, é importante, junto com essas lousas que vocês irão receber de cada encontro, como a lousa de hoje, listas extras, sempre vou estar enviando listas extras para o suporte, tá sempre reforçando para vocês. Então, os materiais vão estar sendo utilizados semanalmente. Vai ter um que é o grosseiro de todos os encontros, que acredito que até final agora dessa semana, sexta-feira, vai estar disponível, as 10 lousas, que são os 10 encontros, mais esses outros materiais que vão ser alimentados ao longo dos encontros, para que a gente possa construir o conhecimento, tá bom? Diz aí, Betânia. Mais, gente, gratidão, gratidão, gratidão. Desculpa qualquer coisa, qualquer intercorrência, né? A tela que saiu, depois a gente retomou, enfim, mas é isso. Espero que o conhecimento tenha sido construído, espero que, sem sombra de dúvidas, a gente possa ter tido esse primeiro momento, um momento extremamente válido para esse início de preparação, vai fazer muita diferença na prova nacional docente, eu não tenho dúvidas disso. Diz aí, Betânia, pode ficar à vontade. Betânia? De nada, Dario, eu que agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão demais, gente. Gratidão, Juliana, Dário. Sim, Juliana, as aulas ficarão sendo nas terças-feiras, tá? Nos cronogramas eu coloquei em todas as terças, até a aula 10, tá? Acredito que assim, dá para encaixar para mim, para vocês também. Em algumas ocasiões pode acontecer de ser uma quarta, se uma terça for feriado, alguma coisa do tipo, que eu nem me atentei a isso quando eu distribuir no cronograma os encontros, se for algum feriado, algum feriadão extensivo, enfim, alguma coisa que não possa, alguma intercorrência que não possa ser na terça, a gente passa para quarta, ou em alguns casos sábado, mas o sábado eu sempre deixo para um aulão, alguma coisa do tipo, que eu acho que seria um dia mais importante para isso, mais interessante.
Betânia, está agendado. Próxima aula será terça-feira da próxima semana. Vou estar enviando também um cronograma. Além daquele material que vocês receberam em PDF, que eu acho que o suporte mandou, mostrando lá cada encontro, né, a temática de cada encontro, dos 10 encontros, vai ter um cronograma também, junto com aquele, um outro material separado, o dia e o horário, mas sempre de 20 às 22, e eu sempre coloquei terças-feiras. Pode ser que tenha alguma alteração, mas via de regra, os encontros irão acontecer às terças-feiras, de 20 até as 22 horas. Tranquilo? Respondido aí, sanada a dúvida. Betânia, Juliana, Diego, Larissa, Ítalo, Dário. Gente, minha gratidão, 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 gratidão. Espero que vocês tenham, de fato, construído o conhecimento e que esse momento tenha sido importante para vocês. E bora para mais, bora para os próximos. E tem muita coisa bacana para vir aí, tá bom? Então, é isso. Se cuidem. Tenham uma excelente noite. E em breve o suporte fala com vocês para disponibilizar alguns materiais. Inclusive esse que eu citei para vocês no encontro de hoje. Tanto essa lousa de hoje, como o material resumo aprofundado do bloco Epistemologia e Categorias de Análise da Geografia. Obrigado, Ítalo. Até a próxima, Diego. Tchau, tchau. Se cuidem.